A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça por esse momento precioso em que, após ouvir a mensagem do Senhor através da ministração da Tua Palavra, agora vamos novamente voltar a esse texto sagrado. Em escola dominical, estudando a Tua Palavra, pedimos ao Deus que o Senhor nos auxilie e nos faça a entender o que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra, através desse ensino. Assim, Pai, é que nós oramos agradecido, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmão, hoje nós vamos falar, nós temos como título hoje da nossa lição, o caminho mais excelente para a maturidade da igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no final que o amor é aquele que permanece, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles. Então, o apóstolo Paulo aqui, através deste capítulo, ele quer mostrar um caminho, assim, sobremodo excelente. Porque ele vem ensinando a igreja com relação aos desvios doutrinários da igreja, em relação à interpretação e mesmo em relação ao desleixo com relação à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos havia ensinado. E Paulo agora quer ensinar mais uma vez à igreja de Corinto como viver uma vida que agrada a Deus. Agora a pergunta que a gente pode fazer é como viver essa vida que agrada a Deus de uma forma assim, no meio de um povo individualista.
É um povo que cada um quer olhar para o seu próprio lado. E como igreja do Senhor, nós abrimos o leque para falarmos a respeito do povo de Deus, não simplesmente a respeito de um determinado grupo, mas a respeito à palavra de Deus em relação ao povo de Deus. E como podemos ser unidos? É possível a harmonia diante de tantas polarizações? E nós vemos assuntos que faz com que as pessoas, às vezes, até elas saem do pé do controle e extrapolam, e às vezes falam coisas ou fazem coisas que às vezes massacram, às vezes deixa pessoas chateadas por questões, por assuntos em que a pessoa se procura basear no seu próprio pensamento, na sua própria vontade, defendendo os seus próprios direitos, como política, por exemplo, como esportes, né, campeonatos. Nós vemos esporte, por exemplo, vamos voltar mais para o lado do futebol, pessoas, quando vai chegando já no final do campeonato, cada time torcendo para o seu próprio time, para que seja campeão, e com isso, às vezes, gera aquela adversidade e gera até violência, e também com relação aos termos políticos. E nesses últimos dias nós temos visto quantas intrigas, quantas divergências por causa de política, tendo em vista de uma política não coerente com a Constituição do país. Então nós vemos essa dificuldade dessa uniformidade entre as pessoas. Na sociedade contemporânea está dividida por tribos urbanas. Segundo os sociólogos, eles chamam essas sociedades de subculturais ou subsociedades. Estes grupos compartilham hábitos, valores culturais, estilos, músicas, ideologias políticas semelhantes. E o número dessas tribos tem se aumentado nas grandes cidades. Quando contaminado pela intolerância, essas diversidade cultural geram ódio e geram conflitos. Então, a igreja, ela precisa estar atenta, e se precaver com relação a essas situações. Nós sabemos que somos pessoas diferentes, né? O mundo em si tem as suas diferenças culturais, as suas diferenças raciais, e nós sabemos que nós devemos viver essa unidade e observar essa uniformidade. Na verdade, cada um tem o seu estilo de vida com relação a estados, com relação a países e com relação até mesmo de religião, né? Cada um tem as suas diferenças, as suas divergências. Então, a pergunta é a seguinte: como é que devemos ser unidos diante de tantas uniformidades? Ou seja, há vários tipos de costume, vários tipos de culturas, e isso não nos impede para que nós sejamos o povo do Senhor, ser um povo unidos, apesar de tantas culturas ou de tantas formas de pensar. Então isso não pode ser um obstáculo para nos fazer com que nós vivemos uma vida unida, uma vida que agrada a Deus. Porque eu posso até não concordar com a ideia do outro, mas isso não importa ou não faz com que essa pessoa vai deixar de ser meu irmão, vai deixar
de ser meu amigo. Por exemplo, há muitas pessoas, há muitas religiões, e mesmo dentro das igrejas reformadas, nós vemos que há diferentes formas das pessoas interpretar textos bíblicos, mas não é por causa das pessoas ter a sua interpretação diferente da minha, é que ele vai deixar de ser meu irmão, exceto no caso, quando diz respeito à salvação, porque a salvação nós devemos ter a uniformidade para que não haja divergência, não haja diferença com relação à salvação, porque a salvação é baseada unicamente na obra do Senhor Jesus. Mas outros temas há as suas divergências, mas isso não impede com que nós sejamos uma igreja unida. E Paulo, após falar sobre vários assuntos, inclusive sobre os dons, e Paulo chamando a atenção da igreja que os dons não é para autopromoção, os dons não é para alguém se sentir superior e nem para outro se sentir inferior. Os dons são dados por Deus, são graças de Deus para o desempenho, para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja, para a união, para a glória do Senhor Jesus e para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, é para isso que Deus, segundo a sua infinita graça, segundo a sua bondade, nos proporciona os nossos dons. É para o serviço da obra do Senhor, é para a glória do nome do Senhor, é o bom desempenho da obra do Senhor. E agora Paulo quer falar com a igreja sobre algo mais excelente ainda do que simplesmente os dons que Deus nos proporciona, que é o caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Então Paulo encerra o capítulo 12 falando sobre a questão dos dons, e agora ele fala sobre a questão do amor. Nesse momento aqui, o apóstolo evidencia o único caminho capaz de transformar dons vantajosos e edificantes para a igreja. Então, os dons são importantes, mas o apóstolo Paulo agora quer destacar o amor, a bênção do amor, a importância do amor. E Paulo vem discorrendo com relação àquilo que o povo da igreja de Corinto vivia se degladiando um ao outro. O amor é o caminho sobremodo excelente. Essa palavra sobremodo, ela soa como um superlativo. Sobremodo, naturalmente, evidentemente, perfeitamente. Então, são palavras que soam como um superlativo. Então, Paulo agora, ele quer mostrar um caminho superlativo, ou um caminho sobremodo grandioso. A superioridade do amor. Paulo ensina a respeito dos dons espirituais, como eles deviam contribuir para o bem-estar da igreja, mas isso só é possível quando cada pessoa exerce o seu dom balizado pelo amor. Então, Deus é Ele que nos proporciona os dons que nós temos para trabalhar na obra do Senhor. Então, esses dons, eles devem estar balizados pelo amor. Porque no texto que nós lemos, vai falar o que é o amor, o que o amor faz e o que o amor não faz. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o amor é concedido pelo que é, ou seja, por aquilo que ele faz, né? E a palavra de Deus nos diz que o amor é paciente. Paulo começa a falar sobre o caminho excelente e no versículo 4 ele fala que o amor é paciente.
E Paulo aqui quer ensinar que esse amor paciente é um amor que permite a pessoa suportar danos causados por alguém. Por exemplo, nós fomos maltratados, nós somos às vezes injuriados, às vezes sofremos prejuízos, mas quando temos amor, nós sabemos relevar essas situações e buscar em Deus sabedoria para que nós possamos vencer a situação e saber viver a vida de paciência, esperando que Deus, no seu momento certo, vai nos dar a vitória. O amor tem pavio longo, então, se é paciente, se o amor é paciente, então devemos ter esse pavio cumprido. E nós, aqui e ali, vemos algumas pessoas falar: eu não topo fulano, eu não topo Beltrano, eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara daquele. Eu sou uma pessoa que tem o pavio curto. Essa semana mesmo, eu confrontei uma pessoa, não evangélica, mas pessoa que a gente já está acostumado a conviver junto, trabalhando junto. Eu tive que confrontar essa pessoa quando falou que ela não tem pavio comprido, o pavio é curto. Eu falei: mas o seu pavio é curto porque você ainda não está de conformidade com o ensino da palavra de Deus. Porque a hora que você estiver centralizada, focado no ensino da palavra de Deus, você vai entender que nós devemos ter um pavio comprido. Então, isso aqui é ser paciente. Em segundo lugar, o amor, ele é benigno. O amor de Deus em nós nos faz vencer o mal com o bem. Paulo diz que nós devemos vencer o mal com o bem. E o próprio Senhor Jesus também, ele nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que eles se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Porque o vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vir chuva sobre bons e maus. Então se devemos amar até os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem, então devemos amar aqueles que são da nossa comunidade. Devemos amar aqueles que são povo de Deus, ainda que de outras comunidades. Devemos amar e devemos agradecer a Deus por aqueles que Deus colocou em nosso meio, para que juntos, um servindo ao outro, nós podemos vencer todas as tribulações, todas as dificuldades que temos que enfrentar. Em segundo lugar, irmão, nós vamos ver o amor como conhecido pelo que não faz. E o que o amor não faz? Ou porque o que você não faz porque você é uma pessoa que ama. Em primeiro lugar, ama a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, ama o seu próximo como a si mesmo. Então, o que você faz é pelo fato, ou que você não faz pelo fato de amar. O amor não se arde em ciúmes. Está aqui, ainda no versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes. Quem ama não age e nem alimenta ciúmes e inveja. O amor não se ufana. Quem ama com amor do Espírito nunca ostenta suas próprias virtudes, chamando a atenção para si mesmo, mas sempre faz o possível para ser semelhante e atribui para ser o seu semelhante. O amor faz o possível para o seu semelhante ser abençoado. O amor não se ensoberbece. O amor não é orgulhoso. O amor não é arrogante, não é presunçoso. Não se envaidece. Não trata os outros com inferioridade. Quem ama não busca a sua própria honra, a sua própria admiração.
Quem ama, busca o seu irmão ser honrado. O apóstolo Paulo, em um outro texto, ele disse que considera todos superiores a si. Quando nós aprendemos isso, que devemos considerar as outras pessoas superiores a nós, não porque nós somos pequenos, que nós somos fracos, não é isso. É quando nós entendemos que as pessoas devem ser tratadas com dignidade quando merece, e quando não merece também deve ser tratada com exortação. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor nunca se porta com indecência, com desonra, com imoralidade. O cristão não pode ser vulgar. O amor nunca envergonha, nunca fere, nunca humilha quem quer que seja. O amor não procura os seus próprios interesses. A pessoa que ama, ele não está muito preocupado com os seus próprios interesses, mas ele procura ter sensibilidade para ver a situação do seu semelhante, do seu irmão, ver qual as necessidades básicas do seu irmão para poder ajudá-lo. Ou seja, o amor é aquele que faz com que nós tenhamos preocupações com os interesses dos nossos irmãos. O amor não faz com que você pense só em si mesmo. O amor faz com que você não seja uma pessoa egoísta. Pelo contrário, você seja um altruísta. É aquilo que Jesus nos ensinou. Ele amou, deu o seu tempo, viveu o seu ministério em função das pessoas. E ainda ensinou os seus 12 discípulos a fazer também como ele fazia. E, por fim, ele deu a vida na cruz do Calvário por amor. E é isso que ele nos ensina, que devemos amar uns aos outros. E quando nós temos esse amor do Pai Celeste, nós sabemos cuidar bem das nossas vidas, mas como cuidamos das nossas vidas, sabemos também cuidar da vida dos nossos irmãos, para que, como o corpo do Senhor, nós sejamos bem ajustados, nós crescemos na mesma fé, na mesma alegria, na mesma paz. O amor não se exaspera. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal. E Paulo diz, no amor nós não devemos ser remisos, devemos amar com todas as nossas forças e amar até o fim. O amor não se cansa de amar e perdoar. Jesus foi perguntado por alguém em uma certa ocasião o seguinte: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Alguém perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Até 70 vezes 7. Alguém, às vezes, pensa assim, que esse alguém estava perguntando a Jesus quantas vezes deve perdoar meu irmão durante o dia. Mas eu vou abrir o leque aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa pergunta seria para perdoar meu irmão durante um ano. O ano tem 365 dias, não é isso? E perdoar um irmão 70 vezes 7 dá quantas vezes? 490. Significa que, se um ano tem 365 dias, para 490 vai faltar o quê? 365. Para 400, falta 35. Certo? 35. Para 490, 35 com 90, 125. Então, 125. Então, vamos supor que, durante um ano, você deve perdoar um irmão, todo dia você tem que perdoar seu irmão, e alguns dias, mais 125 dias, ou seja, uma terça parte do ano, mais ou menos, você vai ter que perdoar seu irmão 2 vezes ao dia. Isso falando durante um ano, mas se colocar isso em relação a um mês,
Se colocar em relação a um mês, às vezes a gente acha difícil a gente perdoar um irmão 490 vezes durante um mês. Primeiro eu fiz a observação durante um ano. E às vezes muitas pessoas, acham que é difícil. Irmãos, eu já vi irmãos morando dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, passar 10 anos com o seu irmão, sem ter comunicação com o seu irmão. 10 anos. Agora você imagina o que o ódio faz no coração do ser humano. Então, o ensino de Jesus vai muito além da nossa imaginação. Mas nem por isso significa que, pelo fato de ir longe da nossa imaginação, é impossível a gente, pelo menos, imitar, ou pelo menos aproximar daquilo que Deus quer que nós sejamos. Lá em Mateus 6, 48, Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É difícil ser perfeito como o Pai Celestial, mas se Jesus está falando isso aqui, é para nós buscarmos a perfeição. Ainda que nós não sejamos perfeitos como o vosso Pai Celestial. E Paulo fala aqui, mais na frente aqui, nesse texto que nós lemos, que nós, em parte nós conhecemos. Né? Em parte nós conhecemos. Então, essa perfeição, em parte, nós temos que possuir essa perfeição. Até que um dia nós vamos chegar na sua totalidade. Então, o amor não se ressente do mal, o amor não se alega com injustiça. E agora nós vamos falar sobre o amor. O que é o amor? Ele é conhecido por aquilo que faz. O que o amor faz? O amor regozija-se com a verdade. Nós não podemos ver a hipocrisia, nós não podemos ver a mentira, porque se Jesus ensina que nós devemos ser perfeitos como o vosso Pai, Jesus, ele confrontou os judeus com relação à hipocrisia. Então, se nós, para ser perfeito e amar como Jesus ensina, também nós devemos confrontar a hipocrisia, devemos sentir náuseas quando vemos pessoas tão hipócritas. O amor não se alega com a injustiça. O amor, porém, sempre perdoa e não guarda rancor, e não se alega com a injustiça. O amor não se regozija com a iniquidade. E os coríntios estavam se gabando com toda a forma de erro que existia na igreja e não estava nem preocupado em combater o erro. Então, o amor ele não se alegra com a injustiça. Eu creio que todos nós aqui, quando vemos a injustiça por aí afora, a gente fica chateado. A gente, às vezes, dá vontade de estar ali para, fazer vingança. Mas a palavra de Deus diz que a Deus pertence a vingança, né? Ele vai retribuir a cada um pela injustiça. Então, o amor nos ensina que nós devemos viver essa vida de verdade. O amor de Deus sempre está do lado da verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja de Corinto é que aqueles dons que eles possuíam, que eles estavam se exaltando porque tinham aqueles dons, né? Inclusive aqueles que tinham dons que eles achavam mais especial, talvez como o dom de língua, por exemplo. Então, Paulo está falando para eles que esses dons, eles vão acabar. Né? Havendo língua, estarão, havendo profecia, esfriarão. Está aqui no texto aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Então, o amor vai esfriando. Assim, na vida das pessoas que querem se exaltar. E há um outro texto também que fala
com relação a isso aí. Jesus disse que em se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E nós sabemos que a iniquidade, a cada dia, ela está só multiplicando pelo mundo afora aí. Então, a tendência do amor é esfriar. Mas nós que somos povo de Deus, não podemos permitir que o amor se esfrie em nossas vidas. Temos que estar sempre buscando amar e perdoar. Então, Paulo está falando, esses dons de vocês, eles vão passar, vão acabar. E eu lembro de uma música de Milionário José Rico, que eles têm uma música, e tem uma estrofe, numa estrofe da música, há duas frases que eles dizem o seguinte: não devemos bater no peito e dizer que sou o rei. Antes deixe que outro julgue, porque existe o rei dos reis. Então, é o que a igreja de Corinto estava vivendo. Era justamente isso. Com os seus dons, ele estava batendo no peito e achando que era rei, né? E pessoas que não são de igreja, da igreja, mas têm boas interpretações, boas músicas, e eles usam muitas músicas, e às vezes até melhor do que muitas músicas gospel. E, assim, expressões muitas apropriadas. Nós devemos, então, nos esvaziar, né, do nosso orgulho, das nossas más pretensões e amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E como Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele amou. E como é que foi que Ele amou? Ele morreu por nós. Então, devemos estar dispostos, se for o caso, a morrer pelo nosso irmão, né? Não é, às vezes, falar assim, eu detesto aquele irmão, eu não vou com a cara daquele outro irmão. Gente, isso é complicado isso, né? Deus não quer que nós vivamos esse estilo de vida. Deus quer que nós amamos profundamente. O amor, ele deve ser colocado em ação nas nossas vidas. O amor, ele deve ser o vínculo da perfeição em nossas vidas. Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, quer ser perfeito? Jesus, uma vez, foi interrogado por uma pessoa sobre a perfeição, e Jesus disse: você quer ser perfeito? Você vai vendo tudo que você tem, e você tem um tesouro no céu. Assim, se eu não estou trocando as passagens, porque eu não pesquisei essa mensagem, mas alguém foi perguntado a Jesus sobre a perfeição. E Jesus mostra para aquela pessoa que ele deveria amar o próximo. Mas o que Jesus exigiu daquele moço não era justamente aquilo que ele gostaria de ouvir. E por isso ele retirou triste da presença de Jesus. E nós vemos também uma experiência muito boa com relação à vida de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos e ele queria só para si. Só egoísmo, altruísmo, né? Só trazendo para si. Porque ele não conhecia a graça do Senhor Jesus. O dia que ele encontra Jesus, que Jesus abraça aquele homem, assim, espiritualmente, pode ser que fisicamente ele tenha abraçado também, mas espiritualmente, Jesus abraça aquele homem, porque aquele homem subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Jesus sabia o nome de Zaqueu, Jesus sabia o que Zaqueu fazia, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E quando Zaqueu desce e sente a presença de Jesus inundar a sua vida, Zaqueu se desmancha diante da autoridade e da santidade do Senhor Jesus e diz: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Você viu o que o amor faz? Você viu o impacto do Evangelho? Antes de conhecer Jesus, ele só atraía fortuna para si. Agora ele encontra Jesus, ele abre mão. Ele abre mão do seu egoísmo. Agora ele passa a ser um altruísmo. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar os meus bens
a metade dos meus pobres. E se nem alguma coisa eu tenho defraudado de algum, quer restituir 4 vezes mais. A lei lá no Velho Testamento dizia o quê? Se você defraudou alguém, você deve restituir o dobro. Zaqueu foi além. Zaqueu falou assim, eu quero devolver 4 vezes mais. Então, isso é amor quando Deus, quando Jesus, quando a sua palavra inunda os nossos seios, os nossos corações, aí vamos ter pavio cumprido, vamos ter paciência, vamos ter tempo para ouvir o nosso irmão que está passando uma situação difícil, né? Nós vamos ter tempo para ouvir o nosso irmão, nós vamos oferecer o nosso ombro para o nosso irmão inclinar, vamos oferecer o nosso ouvido para o nosso irmão falar, vamos abrir nosso bolso, tirar o nosso dinheiro e pagar a conta de água do nosso irmão, a conta de energia que está vencendo e o nosso irmão está desesperado. Vocês sabem o que faz? É isso que o amor faz. Foi isso que o amor fez com Zaqueu. É isso que o amor deve fazer comigo e com você. Se não for assim, mas é conversa fiada. Ou é amor, ou o resto é resto. Porque todos os dons vão ficar para trás. Lá no céu, não vai precisar de fé. Lá no céu, não vai precisar de esperança. Lá no céu, não vai precisar pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo diz aqui que agora eu vejo o Senhor Jesus como por um espelho. Nós vemos hoje a Cristo Jesus de uma forma sombria. Nós não entendemos de fato a totalidade do Senhor Jesus. Nós vemos assim, sombrio. Como o povo lá no Velho Testamento oferecia os carneiros, os bodes, os novilhos, aquilo é uma sombra do que haveria de acontecer na cruz do Calvário. Também nós hoje conhecemos Jesus como uma sombra, é isso que Paulo está falando aqui. Agora eu conheço em parte, mas eu vou vê-lo, eu vou estar na glória, eu vou estar com Ele, e eu vou conhecer Ele, como Ele conhece a mim. Então, irmãos, essa vida aqui de amor que nós temos uns para com os outros, se de fato nós vivemos como a palavra de Deus nos ensina, isso aqui é um antegozo que nós vamos ter lá no céu. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas 5, versículo 15, se vos devorais uns aos outros, vede que mutuamente não vos serás destruído. Então, devemos, irmão, termos esse cuidado de amar de fato uns aos outros. O amor fraternal. Permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Deus não precisa fé. Deus não precisa ter esperança. Deus não precisa ter fé. Deus não precisa ter esperança. Mas Deus é amor. Deus é amor. Quando chegarmos lá no céu, não precisamos ter fé, não precisamos ter esperança, porque aquilo que era em parte foi absolvido pela presença gloriosa, plena e eterna do Senhor Jesus. Aquilo que é em parte foi aniquilado. Agora vamos ter na presença do Senhor Jesus santa e eterna regozijo. Aplicações, irmãos, para a lição de hoje. Uma das coisas que mais impressiona o mundo é a maneira como os cristãos amam. Se nós amarmos de fato, de verdade, isso impacta o mundo. Nós vemos isso lá na igreja de Jerusalém. A forma como aqueles irmãos amavam uns aos outros impactou o mundo de uma forma tão tremenda que a palavra de Deus diz: dia a dia o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Então, para que o mundo seja impactado com a palavra de Deus, o mundo
não é ouvir o que estamos falando, é ver o que estamos fazendo. Quando amarmos de verdade, o mundo vai ver que somos discípulos do Senhor Jesus. As pessoas ouvirão o mais o que temos a dizer se observarmos a consistência naquilo que fazemos. O Evangelho precisa ser anunciado aos ouvidos e aos olhos. Como vamos falar do amor de Deus se as pessoas que conseguem chegar em concretização desse amor em nós, ou seja, se nós estamos de fato concretizando esse amor que a palavra de Deus nos ensina, então as pessoas lá fora vão entender o que é a mensagem do Evangelho e vão se decidir por Cristo Jesus. Irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos ajudando a entender a palavra do Senhor e nos fortalecer para que Ele nos ajude, que possamos de fato amarmos uns aos outros, como a palavra de Deus diz lá em 1 João 3,16. João 3,16 eu sei que você sabe de cor, porque é Cristo oferecendo a vida dele em nosso favor. Cristo oferecendo a vida dele em nosso favor, muita gente sabe de cor. Mas 1 João 3,16 é difícil as pessoas saberem de cor. Sabe por quê? Porque agora é nós que vamos fazer a nossa parte. João 3,16 é Jesus fazendo a parte dele. 1 João 3,16 é nós fazemos a parte nossa. Porque 1 João 3,16 diz o seguinte: nisso conhecemos o amor em que Cristo deu sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Não é necessariamente morrer pelo irmão, mas você se esvaziar de si, é você se despojar de si para olhar seu irmão, para atender as necessidades do seu irmão, para caminhar 2 milhas com seu irmão, para ir com seu irmão aonde for necessário. É isso que João está ensinando aqui. Mas se for necessário morrer fisicamente também, é necessário que isso aconteça. Porque se nós não estivermos dispostos a isso, irmão, às vezes nós somos simplesmente hipócritas e traidores. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça pela Tua palavra, damos-te graças, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a amar. Teu Filho ali na cruz, ó Deus, nos ensinou a verdadeira forma do que significa amor. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para Cristo Jesus como nosso modelo, para que tenhamos nele força, sabedoria e autoridade para cumprir aquilo que Ele nos ensina. Aceita, portanto, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, por tão grande amor que o Senhor mostrou para conosco. E nos ajude também, ó Deus, para que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo também. E assim, ó Deus, nós pedimos que nos abençoe nesse dia, logo mais à noite, quando estaremos reunidos em Teu nome, para que possamos, ó Pai, regozijarmos na Tua presença e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos vocês tenham um bom almoço, um bom descanso.